semana, Deus, nós estamos reunidos no teu nome, Senhor. Sim, Senhor. E dizer que tu és santo, dizer que tu és poderoso, maravilhoso, Senhor. Oh, papai, quantas coisas, quantos milagres, quantas curas, oh, papai, o Senhor tem feito, papai, nas nossas vidas, papai, desde a nossa conversão, Senhor, porque cada um aqui, Deus, nós temos uma caminhada, Senhor, nós temos vivido algo, Senhor, e o Senhor nos tirou, papai, para nós viver algo melhor, Senhor, em nome de Jesus, porque só o Senhor tem algo melhor, papai. Oh, Deus, no mundo aí fora, pai, não tem mais o que oferecer, mas o Senhor tem. Oh, papai, quantos milagres e curas, mas o Senhor, cada dia mais, papai, o Senhor nos mostra, Senhor, o melhor, papai. Porque às vezes que nós achamos que não tem saída, pai, o Senhor chega com a sua mão poderosa, o Senhor chega com a sua palavra, papai, e nós ficamos surpreendidos, Senhor. Oh, papai, durante a semana, o Senhor tem nos guardado, papai, dentro do nosso trabalho, Senhor, mesmo no meio do transporte, papai, ou trem, ônibus, ou táxi, ou Uber, Senhor, o Senhor tem nos guardado. Até no momento, Senhor, que nós saímos dentro dos nossos lares, papai, para ir trabalhar, Senhor. Oh, papai. E às vezes nós passamos despercebido, Senhor, tudo que o Senhor tem nos guardado. Nós passamos despercebido tudo que o Senhor tem feito, papai, durante a semana, Senhor. E eu agradeço a Ti, papai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. E pela vida daqueles que estão para chegar, papai. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha com o teu fluir, papai. Venha com o teu soprar, papai. Meu Deus, apresentando nossos vizinhos, papai, da esquerda, nossos vizinhos da direita, papai, nossos vizinhos que moram em frente, não só nesse ambiente, papai, também, ó Deus, nas ruas onde nós moramos, Senhor. Papai, que nós podemos ser canal de bênção, Senhor. Oh, papai, que nós podemos fazer a diferença, oh, Senhor, daqueles, apresentando a minha casa, papai, a vida dos meus filhos, a vida das minhas noras, Senhor, apresentando, Deus, oh, papai, nesse início de noite, papai, a vida do Beto, papai, da sua esposa, do Caio, dos seus filhos, papai, a vida dos seus vizinhos ali onde ele reside, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, independente, ó Deus, de cada crença, independente, ó Deus, do que ele conhece, Senhor, do que eles conhecem, Senhor, mas o Senhor sempre tem algo sobrenatural. Oh, papai, tanto, Deus, na rua onde eu moro, também ali, próximo da casa do Beto, papai, em nome de Jesus. E aqui nessa rua, também não é diferente, papai. Oh, Deus grande, Deus poderoso, sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo grande, papai, para fazer, Senhor. Nós temos que se entregar mais a Ti, papai. Nós temos que pagar o preço, Senhor Deus. Oh, Deus, de jejum, nas manhãs, nós temos que pagar um preço, papai, de oração. Oh, Deus grande, Deus poderoso. Apresentando a Deus a vida do Renan, papai, da sua esposa, oh Deus, da sua filha, em nome de Jesus. Apresentando a Deus o ambiente, papai, ali do seu trabalho, Senhor, que cada dia, papai, possa ser um ambiente leve, Senhor. Tira todo o peso. A tua palavra fala, Senhor, que, oh Deus, se o fardo está pesado, nós temos que convidar a Ele descarregar. Porque muitas coisas, oh Deus, que nós olhamos e falamos assim, não tem jeito, está difícil, oh Senhor. Então nós temos que, todos os dias, os primeiros minutos, papai, que nós estamos ali acordados, Senhor, nós temos que entregar a Ti, papai, o dia, nós temos que entregar a Ti, papai, a semana, o mês, sim, oh Deus, porque só o Senhor faz, só o Senhor capacita, papai. Às vezes nós olhamos, papai, e nós falamos assim, não está fácil, mas nós com
tem que olhar para esse lado, porque é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que vai dar a palavra, papai, na nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus. E nesse final de mês, papai, oh Deus, nós já podemos já estar preparando a Ti, em Ti, Senhor, para o mês de dezembro. Em nome de Jesus. E crendo, Senhor, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, papai. Porque Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que faz. Oh, papai, Tu és um Deus que capacita, papai. Dentro da Tua palavra, Deus, nós conhecemos muitas histórias, Senhor. Homens e mulheres, papai, que quando se entregava a Ti, quando obedecia a Ti, papai. Oh, Deus, e o Senhor via o Seu mover, papai. O Senhor via com a Sua cura, papai. Oh, Deus, o Senhor vinha com o Seu alimento, papai. Oh, Deus, contando a história de Moisés, papai, aquela multidão, papai. Oh, Senhor, com sede. E Deus falava só o coração de Moisés. Só toca nessa rocha. Oh, papai. Então as vidas que estavam ali com Moisés não sabiam de onde vinha a água, mas eles falavam: nós estamos com sede, nós precisamos de água para beber, nós precisamos saciar essa sede. Oh, papai. E ali Moisés sendo usado por Deus, ele tocava, papai. Se aproximou, Deus, do mar, Senhor. Então, olhando para trás, que os inimigos estavam bem próximos, Senhor. Então, foi naquele momento, Deus, que ele olhou e as vidas que estavam com ele também olharam e falaram: agora não tem mais jeito, porque nós vamos ser atacados pelos inimigos. Nós estamos de frente do mar, mas como Moisés se via um Deus poderoso, como nós servimos um Deus poderoso. Oh, papai, eu não sei, oh Deus, a sua luta dentro do seu lar, dentro da sua casa. Oh, papai, mas nós servimos um Deus que, oh Deus, que Ele nos dá alimento. Nós servimos um Deus, papai, que nos dá água. Nós servimos um Deus que Ele dá saúde, papai. Então nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar, oh Deus, de glorificar a Ti, papai. Mesmo que não tão fácil, mas nós servimos um Deus que Ele faz se transformar fácil, porque tudo está debaixo das mãos dEle. Oh Deus maravilhoso, Senhor, papai. E assim foi quando Ele falou ao coração de Moisés: o que você tem na mão? Então Moisés olhou e falou: o cajado. E ali Moisés tocou. Oh, papai. Foi algo sobrenatural, Senhor. E assim, até os inimigos não iam acreditar no que estava acontecendo, porque ele falou: se Moisés e os homens dele estão passando, nós também vamos passar. Oh, papai. Mas era Moisés que estava andando no caminho do Senhor. Era Moisés que estava obedecendo. Deus estava falando no coração de Moisés, não do rei, não dos soldados que estavam com o rei e os homens. Oh, papai. E aí, Deus prepara tudo. E todo o povo que estava com Moisés atravessou. Oh, papai. Então, diante da palavra, tudo que o Senhor fez com Moisés e o povo que estava com ele, e houve um período que houve murmuração, porque eles esqueceram do que Deus fez. E às vezes nós olhamos assim e falamos assim: como pode que eles atravessaram o mar? Deus deu água, Deus deu alimento, mas, oh papai, nessa tarde eu peço perdão a Ti, Senhor, porque o Senhor tem feito algo sobrenatural, papai, na vida dos meus filhos, na vida das minhas netas, na minha vida. E às vezes, papai, há um momento na minha vida, oh Senhor, que eu olho e falo assim: não, chegou comigo, hoje eu tenho a palavra, hoje o Senhor vai falar comigo, mas o Senhor já fez algo sobrenatural, papai.
porque o Senhor deu seu Filho para morrer na cruz, pela minha falha, pelos meus pecados. Oh, papai. Então, eu posso vir se reunir com meus irmãos, oh, papai, para glorificar a Ti, para Te adorar, porque algo sobrenatural o Senhor já fez. Oh, papai, o Senhor me escolheu quando eu estava sendo gerado, papai, no ventre da minha mãe. Oh, Deus grande, Deus poderoso, e nós olhamos para nossas vidas, papai. Oh, Senhor, até nosso nome foi escolhido pelo Espírito Santo. Nosso nome foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus, independente do caminho que você andou, independente do que você tem passado. Oh, Senhor, mas hoje você está aqui para adorar e glorificar a Ti, papai, porque só Tu és santo, só Tu és poderoso. Oh, xará, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, mais, que nós podemos ser tocados, papai. Oh, Deus, nessa noite, por algo sobrenatural, papai. Não que no outro dia o Senhor não falou, não que os outros dias o Senhor não fez. Oh, papai, mas que nós venha pedir perdão a Ti, papai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas palavras, papai, falado que não é da Tua vontade, Senhor. Oh, Deus, que nós chegamos no final desse mês, papai, indiferente, com a diferença, papai. Oh, Deus, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, papai. Aleluia. Porta, papai, de famílias, aquelas famílias, Deus, que precisam de ouvir uma palavra. Aquela família, Deus, que ainda não foi tocado por Ti completamente, Senhor. Em nome de Jesus. E assim como Jesus falou com Nicodemo, nós precisamos nascer completamente. Oh, papai, em nome de Jesus, você pode ser batizado, você possa, oh Deus, um tempo de caminhada, papai, na presença. Você conhece a palavra, mas tem algo que você precisa nascer. Ou vida financeira, ou algo que você passa no seu lar. E não estou aqui para apontar, porque eu olho para a minha vida, nós estamos no mesmo barco. Eu também preciso, minha casa também precisa, minha esposa precisa. Oh, pai, mas eu não posso parar, eu não posso olhar para trás. Oh, Deus grande, Deus, e crendo, Senhor, e crendo, Deus, que o mês de dezembro será diferente, e crendo, Deus, que 2026 é diferente, Senhor. Oh, papai, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que capacita. Em nome de Jesus, te adoramos, papai. Oh, Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu colocar aqui, aleluia. Esse boa noite de hoje está mais com cara de boa tarde, né? Ainda não escureceu, ó. Aleluia, olha isso. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, uma boa noite com cara de boa tarde, irmãos, né? Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Todos podem dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu passar algo para vocês, né? Que muitas vezes vocês viram, né? Quer dizer, é muito difícil de eu postar as coisas. Tem coisas que eu posto porque o pessoal sempre nos orienta assim que determinadas coisas, né, tem que ser colocadas para poder marcar outras pessoas. É só quando é dito para fazer, senão caso contrário eu não posto nada. Só posto o devocional e está tudo certo. No restante, nada. Então este mês de novembro, nós participamos de algumas coisas e fomos convidados e o Senhor nos levou a alguns lugares. Dentre eles, eu posso dizer que eu tive a honra de estar em um ambiente onde muitas vezes eu não esperava estar, que foi lá o convite da Editora Vida, juntamente ali com alguns pastores, né? Principalmente ali o Davi Lago e alguns irmãos, que
foi lá na Editora Vida e eles fizeram um jantar para os pastores. E aquilo ali, eu falo que marcou por quê? Porque foi algo que nós não estávamos esperando. Falaram que seria uma recepção somente de algo que os pastores tinham marcado. Então a gente estava esperando que fosse mais uma reunião de pastores. E na verdade, foi algo muito maior e algo que mexeu muito conosco ali, porque foi algo de excelência. Então, todas as coisas que o Senhor ele tem feito e do modo que ele tem feito, ele tem nos mostrado o que o Senhor ele quer para nós. E essa realidade cada vez mais nos modifica. Daí você fala só isso? Não. Nós tivemos alguns lugares que o Senhor acabou nos levando, que nós acabamos vendo ali vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, vidas recebendo este Evangelho. E não é porque, entenda bem, aí eu entendo aquilo que Jesus estava fazendo, eu entendo a conversão de Paulo, aí eu começo a compreender algumas coisas. Não eram pessoas que não conheciam o Evangelho, eram pessoas que não conheciam Cristo. É diferente. Eram pessoas que já estavam anos presos, mas não tinham entendimento daquilo que o Senhor ele era e daquilo que o Senhor tinha proposto. Então, nós não temos que parar por causa disso. Nós não temos que nos paralisar por causa de situações, problemas ou circunstâncias. E o Senhor acabou nos levando a ver isso e enxergar isso. E pastores que acabaram entrando em contato conosco, pastores de Angola, pastores de alguns outros lugares da África, também mostrando a realidade daquilo que estava sendo vivido. Nessa palavra, por que você não passou antes? Porque na verdade é o seguinte, eu passo quando o negócio realmente eu consigo concretizar aquela verdade. Não fico passando de um modo mais aleatório. Antigamente eu era um pouco emocionado nessa parte, né? Eu ia passando. Daí a hora que chegava lá tem coisas que não são, né? Tem coisas que hoje, infelizmente, a IA pode montar tudo, né? A IA ela pode montar e pode fazer muitas coisas acontecerem. Então a inteligência artificial pode criar até mesmo personagens de uma realidade e transportar para nós, falando que aquilo ali é verdade, mas na verdade aquilo é uma mentira. Então esse cuidado nós temos que ter. Então por isso que eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. E o tema de hoje, você vai falar, nossa, mas já vai entrar na palavra? Não se preocupa não, porque o Senhor, desde quando eu saí de casa, mesmo independente, tá? Independente, mas não teve louvor do jeito que a gente estava acostumado. Então, se nós estamos acostumados com algo, Deus faz nós nos desacostumarmos para acostumarmos com Ele. E assim funciona. E hoje pela manhã, eu vim de lá da igreja, ali onde nós fundamos, ali na Vila Mirante, e para a glória do Senhor, foi algo ali sobrenatural que aconteceu. Ou seja, algo que Deus ele fez ali através das vidas, em que algumas pessoas que a gente estava já lutando durante algum tempo, estavam lá firmes com o Senhor. Eu falei, glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso. E pessoas que eram inconstantes, e que começaram a enxergar através da palavra aquilo que realmente era para a vida delas. Começaram a entender quem era Cristo. E quando nós entendemos quem é Cristo, todas as coisas começam a ser mudadas e transformadas em nós. Então, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Todos se encontraram? Amém? Eu falei um pouquinho, só para ver se todos já encontravam. O que eu vou falar, quando nós permitimos Deus nos usar, Ele nos usa, independente do lugar, independente da situação, independente do povo. E hoje pela manhã o Senhor me deu aquele devocional exatamente com este tema. Não julgue o livro que ela capa. Ou seja, não olhe o exterior, olhe quem realmente a pessoa é dentro. Porque muitos exteriores podem nos enganar, mas quando Deus ele fala, como falou para Samuel, ele não se engana, ele vai exatamente naquele que tem um coração puro e transformado pela presença do Senhor. Todos encontraram, amém? Então, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu,
Dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Todos conseguiram acompanhar? Leram? Então, vamos fazer uma oração. E nessa oração, eu já quero também apresentar por que eu li antes. Para agora a gente, com esse entendimento, orar também pelo que está acontecendo ali na salinha das crianças. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por este dia e gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E agora, diante da sua verdade, diante da sua palavra, primeiramente, estou aqui, Pai, como um canal para que o Senhor use da maneira que o Senhor quer usar, para poder revelar e para poder manifestar a sua glória da sua maneira, conforme o Santo Espírito de Deus assim projetou para nós neste tempo. E desde já, nós queremos, Pai, que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que nenhuma palavra se perca, antes tudo seja, Senhor, ministrado e seja cravado no nosso espírito, Senhor, para que a sua verdade seja plena e o seu querer seja real. Nós consagramos este tempo a Ti e apresentamos também a vida, Senhor, da pastora Elisângela, juntamente com todas as crianças que hoje se encontram ou que neste momento se encontram, e aquelas que posteriormente hão de vir, e aqueles que posteriormente estarão, Senhor, conforme a sua vontade. Nós pedimos a Ti, Senhor, guarda, Senhor, também as mentes deles, proteja-os de todas e quaisquer palavras, setas, dardos ou laços do inimigo, e guarda, Senhor, e que o entendimento deles seja levado cativo ao conhecimento de Cristo, para que a sua palavra, uma vez revelada, seja a palavra de fundamentação, para que o dia que eles escolherem te servir, sejam firmes e sejam ali, Pai, cada vez mais alicerçados diante da sua face e da sua presença. Somos gratos a Ti, Senhor. Proteja os guardas e usa ali a Tua serva para instruí-los. E aqui, Senhor, nós nos colocamos na dispensação para que o Senhor transmita e faça aquilo que o Senhor tem a fazer em nós, através de nós e por nós neste dia. Graças te damos, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, ao fazer a leitura, o Espírito Santo, ele me deu um tema. Não sei se eu compartilhei com algum dos irmãos aqui, eu nem lembro agora, sinceramente. O Senhor me deu o seguinte tema: qual o preço da obediência? Enquanto muitos pregam, né? Qual é o preço da desobediência? Qual é o preço do pecado? Qual é o preço de muitas coisas? O Senhor falou: qual é o preço da obediência? Nós entendemos a profundidade de viver a obediência a ponto de saber o que Deus tem e a viver aquilo que Ele quer para nós. E quando eu estou falando obediência, não estou falando simplesmente só fazer aquilo que nós achamos, mas ter a compreensão daquilo que o Senhor Ele quer para nós. Porque o caminho que nos é proposto é simples. Ou seja, o obedecer é simples. Mas, muitas vezes nós escolhemos o fácil, e aí colocamos a complexidade, e aí entramos na desobediência. Mas, o que é simples? Se a gente for entender, básico, sem complicação. E o que é fácil? Sem esforço. Mas, entrando nessa linha de pensamento, perceba, é fácil, ou melhor, é difícil, ou é complexo a partir do momento que você não se dá o direito de aprender. Era difícil quando a gente era pequeno para andar?
para alguns foi difícil. Depois que começou a andar, não parou de correr. E ficou fácil. Era difícil algumas profissões nossas, na nossa cabeça falar, um dia eu vou ser um especialista nisso. Mas a partir do momento que nós aprendemos, aquilo se tornou fácil. É só você perceber. Quando você aprendeu a dirigir, a maior parte do tempo, seus olhos estavam aonde? Ou estava no pedal, ou estava no câmbio para tentar trocar a marcha. Depois que você aprendeu, descomplicou tudo. E o que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Porque não tem a ver com a dificuldade e a complexidade, mas tem a ver, muitas vezes, com aquilo que nós permitimos fazer parte de nós. Ou seja, é difícil de orar. Quando você começa a orar, se torna fácil. É difícil meditar na palavra, mas quando você começa a meditar, a revelação vem e a glória do Senhor se manifesta. Tudo por quê? Porque aí nós começamos a criar o quê? Hábitos. Mas entenda, isso é natural. Não é espiritual, é tudo natural. E muitas pessoas ainda têm a dificuldade dessa maneira. Então, vamos entrar e repito novamente a pergunta: qual o preço da obediência? Porque aí a gente se desloca desses, até então, comportamentos corretos, movidos pela motivação errada. Porque daí a gente acaba entrando numa certa religiosidade, né? Era aquilo que os fariseus viviam, era aquilo que os fariseus queriam. Eles tinham todo o conceito, todo o conteúdo, toda a história, não só a escrita, mas a falada. Porque os fariseus, eles tinham isso, aquilo que era contado de pai para filho, como também tudo aquilo que já tinha sido registrado. Eles tinham isso. Mas, da mesma maneira que eles tinham, eles estavam se perdendo em algo. O que eles estavam se perdendo? Eles estavam se perdendo na busca pela presença de Deus. Depois de um tempo, não houve mais a percepção do Evangelho em relação a quem realmente eles são, mas somente aquilo que foi produzido através do ensino que eles aprenderam. Então, quando o Evangelho ele está dessa maneira, aí nós entendemos, nós puxamos, buscamos e nos preenchemos daquilo. Mas, volta, mas qual é o preço da obediência? Entenda bem, Paulo, por que você vai ver eu falar bastante de Paulo? Porque lembra que eu comentei com vocês? Eu estou escrevendo aquele livro. Por que eu, Jesus? E aí Deus falou muito. Porque muitas vezes nós guardamos e colocamos todos os nossos conceitos em algo que nós acreditamos e paramos de acreditar no Cristo, na vida que Ele nos deu e no Espírito Santo. Nós começamos a pegar todas as bagagens que nos são colocadas e esquecemos que nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós somos peregrinos e estamos de passagem. Então, por que a gente absorver tanta coisa sem absorver aquilo que realmente Deus quer que a gente aprenda, cresça e realmente fale para as pessoas? Então, a pergunta: qual é o preço da obediência? Então, eu quero elencar aqui alguns pontos. Primeiro ponto: o preço da obediência é abrir mão da sua vontade e dos seus desejos. Você fala, como assim? Agora, vamos pegar um personagem que todos nós aqui já ouvimos falar: Abrão. Nem vou falar de Abraão, eu quero Abrão, tá? Abrão. Por que Abrão? Porque Abrão era um cara lá que estava de boa, com seus 70 e poucos anos, já tinha lá constituído família, já tinha constituído posse, já estava com tudo e estava tudo bem. E ele ouviu uma voz: ó que primeiro, sai da tua terra e da tua parentela, sai do meio dos teus, que eu vou te levar para um lugar que você não faz nem ideia, mas lá eu tenho preparado uma promessa e você vai ser pai de muitas nações. Uma promessa. Simplesmente levou ele para uma promessa de um lugar desconhecido. Ele viu? Não. Mas ele creu. E ele fez o que o Senhor ordenou. Mas ele precisava, com 70 e poucos anos, fazer isso? Não. Agora imagina nós com menos.
Aí, ó, e fez o quê? Abrir mão da sua vontade e dos seus desejos. E ainda no decorrer desse caminho, pouco caminho, ele teve ainda que entrar num embate com seu sobrinho, que foi, não sei por que foi. E mesmo assim ele teve que fazer uma escolha. Não é aquilo que os meus olhos veem, mas aquilo que a minha fé ela está me mostrando. Ou seja, não tem a ver com o conhecimento que eu tenho, preste bem atenção, não tem a ver, ele era de Ur. Ur era uma cidade importante. Ur era uma cidade onde todas as pessoas elas tinham o conhecimento de tudo aquilo que era para ser feito. Então ele tinha gado, então ele trabalhava com comércio, ele sabia como produzir e sabia como fazer. Ele tinha todo este conhecimento, mas no meio de um lugar onde você olhava para um lado, tinha lá palmeiras, pastos verdejantes, e no outro não tinha nada, ele foi para onde não tinha nada. O que é isso? Fé. Então, quando nós arrancamos essa vontade, ou seja, o preço da obediência é realmente abrir mão da vontade e dos desejos para viver tudo que o Senhor preparou para nós. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós tiramos aquele ditado até então popular, né? Que fala assim, não, eu creio, eu abri mão de tudo. A hora que Deus começa a fazer, você faz assim, confia no Pai, né? Deixa que eu faço, Senhor. Não é assim? E aí? Por quê? Muitas vezes nós nos submetemos a isso, sem entendermos aquilo que Ele tem. Porque o preço da obediência é realmente abrir mão. Quando nós abrimos mão, nós entendemos o que Ele tem. Com o seguinte entendimento, tá? Dons não querem dizer nada em relação àquilo que o Senhor tem para nós. Dons jamais vão nos levar a um nível de intimidade com Deus se nós não abrirmos mão daquilo que nós somos, para Ele ser em nós aquilo que Ele preparou. Então, primeiro, o preço da obediência é abrir mão da nossa vontade e dos nossos desejos. Segundo, entregar o coração e suas emoções no controle do Espírito Santo. Aí começou a apertar mais um pouco, né? Vontade e desejo é até beleza, né? Mas emoção, coração, ou seja, aí entre sonhos, traumas, dificuldades, problemas, circunstâncias, ou aquilo que está dentro de nós, que nós não queremos nem que alguém toque ou mexa. Essa é a parte mais difícil. Que a própria palavra já nos diz que o que nós devemos guardar, o que? Guarda teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Nós até lemos, né? Então, a partir do momento que nós entregamos o coração e as emoções, nós começamos a participar de uma transformação. Perceba, tá? Que transformação? A ilusão que outrora estava na nossa mente e as emoções que outrora estavam sendo influenciadas pelas coisas que viam começam, a se retirar, a ponto da glória de Deus se revelar e começar um processo de limpeza. Por que Deus tem que fazer isso? Por que isso é o preço da obediência? Porque imagina, a pessoa que sempre fez aquilo, sempre agiu daquela maneira, sempre fez as coisas, sempre teve um coração daquele jeito, ele quer mudar? Depois de uma certa idade? Não, ele quer continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque entra na zona de conforto, e Jesus nunca disse que é para nós nos mantermos no conforto, mas sim, Ele sempre veio para nos confrontar, nos limpar, nos rasgar, nos curar e nos sarar. Sempre Ele vai fazer isso. Então,
diante desta verdade, diante daquilo que o Senhor ele quer nos mostrar, nós vemos um personagem que passou por isso. E ainda que a gente observe e não consiga enxergar isso, ele passou e ele mostrou uma maturidade, mesmo sendo jovem, que foi José. Ele suportou ser menosprezado ou humilhado pelos irmãos. Ele suportou ser jogado como um saco de lixo. Ele resistiu a ser vendido pelos irmãos. E ali, quando ele se tornou escravo, entenda, se tornar escravo é se submeter àquela condição, não ser. Perceba isso, não ser. Ele não era, ele estava. Então, quando ele se foi ali como escravo, ele continuou sendo aquele que estabelece o reino aonde estiver. Por quê? O seu coração e suas emoções estavam no Senhor. E quando quando este processo acontece, nós conseguimos entender que este é o preço da obediência. Eu tenho que passar por isso? Eu tenho que viver isso? Eu tenho que continuar dessa maneira? Deus fala assim, é por propósito maior, continue. O que ele fez? Ele continuou. E aí ele viu que no momento onde você realmente se entrega, e aí você se posiciona, e aí tem um outro porém. Ele não só se posicionou na entrega do coração e de suas emoções, ele começou a entender que as palavras também tinham que ser palavras proféticas. As palavras tinham também que começar a fazer algum efeito. As palavras elas tinham que começar a ter a mesma condição da fé dele. E ele realmente creu. Tanto que ele foi usado para poder ser ali, através de um dom, ele foi usado para poder falar com as pessoas que estavam ali. Mas também ele foi usado para poder falar não, quando todas as pessoas que estavam ali poderiam ter falado sim. Ele foi usado para poder falar não. E ele foi usado para poder manter a dignidade, a integridade e a santidade diante de Deus. Então, o vocabulário é necessário ser mudado. O vocabulário é necessário quando o coração e as emoções são entregues, porque é no vocabulário que você fala, que você profetiza, que você gera no reino espiritual e traz a existência. Não adianta nós nos enganarmos e falarmos, estamos indo para o culto, e ali foi uma bênção, a primeira palavra que você fala, que chega em casa, já desmereceu, já quebrou, já destronou tudo aquilo que Deus tinha entregado. E aí? Daí não, eu entreguei meu coração. Para quem? Então, por isso que o preço da obediência, ele nos cobra. Porque a partir do momento que nós estamos fundamentados, nós vemos, assim como José, passar pelo processo, chegar na promessa, estabelecer o reino e ainda salvar as vidas para que se cumprisse o propósito maior. Então entenda isso, não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que o Senhor preparou para nós. Não tem a ver com as nossas decisões ou aquilo que a gente quer, tem a ver com aquilo que o Senhor preparou para nós. E muitas vezes nós queremos, pode perceber, a primeira coisa que a gente faz, ou quando se coloca, na condição de estarmos sendo provados nessa área, perceba que se nós não optamos em, podemos assim dizer, o Espírito de Deus está falando algo aqui, irmãos, eu estou tendo uma cautela para poder falar aqui algumas coisas. Pode perceber se nós muitas vezes não pensamos em desistir. E aquilo não é nada perto daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O Espírito Santo de Deus está queimando aqui dentro de mim para poder falar. Aquele que coloca a mão no arado e tira, Deus não tem parte. Por isso que quando
Senhor, Ele nos chama. O preço da obediência é realmente entregar o coração, as emoções e as nossas palavras. Sabe para quê? Para nós vivermos tudo que Ele preparou para nós. Para vivermos tudo que Ele tem para nós. Então, e vamos ao terceiro ponto. Ser provado ao extremo, sem nada para aliviar a dor. O preço da obediência é isso. Por quê? Entenda, eu não estou falando ser provado por negligência nossa. Ser provado realmente por não ter nada contra. Olha que tremendo. Daí você vai falar assim, como assim? Lógico que na nossa cabeça a primeira pessoa que veio foi Jó, né? Jó, a paciência de Jó, tudo que, ou as coisas que aconteceram, tudo que Jesus passou, né? Sem dever nada. Mas, deixa eu te falar algo. Aconteceu isso com um profeta, que ele até escreveu um livro chamado Lamentações. E este foi revelado que o preço da obediência é ser provado sem nada para aliviar a dor. Jeremias passou por isso. E até um episódio que eu falo muito e gosto muito de contar, lá no capítulo 42 do livro de Jeremias, ele fala que se levantou, né, um capitão lá do exército junto com várias pessoas, e ainda disse para ele: Jeremias, ore para o seu Deus. Servos todos também tementes a Deus, entenda isso, tá? Então eu quero que você compreenda isso. Todos servindo ao mesmo Deus. Perceba, tá? Não deixe sua mente fugir, perceba isso. Todos serviam. Senhor profeta, e o que o Senhor falar nós vamos obedecer. Perfeito, foi lá, 10 dias orando, orou e trouxe. Não é para vocês descerem para o Egito, se mantenham aqui que Deus vai honrar vocês. Qual foi a primeira palavra desse povo que acabou de dizer que tudo aquilo que o profeta dissesse eles iam obedecer? Você é mentiroso, nós vamos descer para o Egito e vamos levar você preso. Levou. Você pode ver lá, depois no capítulo 43, essa ênfase. Como assim? Porque tem que ser provado ao extremo. Porque a dor da obediência, ela não está naquilo que nós queremos fazer, mas naquilo que Deus quer revelar. E muitas vezes, para quebrar alguns traumas religiosos ou religiosidade de nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que passar por alguns processos. Entenda, a obediência, ela nos faz viver o melhor de Deus, mas pagar o preço por ela, entenda bem. Aí alguns podem até chegar, não, mas Jesus ele venceu na cruz. Então, não estou questionando que Jesus venceu, que Jesus passou por tudo e nenhuma condenação há. Estou dizendo que aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai passar por todos esses processos, você vai ter esse preço a pagar. Porque preço não tem a ver com o valor que foi trocado. Preço tem a ver com sua disposição, sua disponibilidade, sua entrega, seu esforço e aquilo que você realmente se dedica a fazer para que a glória dele seja revelada. Então o preço da obediência muitas vezes vai nos fazer passar por isso. Por isso que muitas pessoas têm tratamento de choque, né? Não é? Principalmente quem vem de um passado muitas vezes com vício, né? Se não for daquele jeito, não muda, né? Você pode perceber, a maior parte. É um negócio que chacoalha a pessoa até a cabeça, até o cérebro acho que sai do lugar ali para poder falar, e aí? Você vai acordar quando? Mas é aí que tá, o tratamento de choque só vem quando realmente o Espírito Santo de Deus vem e bum, rasga a pessoa no meio. Porque daí há o conhecimento de quem é o Cristo, de quem é a vida e de quem é a verdade e deste caminho que foi colocado. Então, o preço da obediência nos faz, ou nos dá a condição de retirar tudo aquilo que estava nos impedindo de fazer e de crer. Como Jeremias, ele não tinha medo de falar o que era para ser dito, ele só tinha medo de uma coisa. Enquanto todos os profetas queriam agradar todos os reis e todas as pessoas, ele só queria agradar a Deus e ponto final.
partimos para o ponto 4. Ou seja, o ponto 4 é afastamento imediato para que haja um agrupamento posterior. Como assim? Porque há uma necessidade de algo que muitas vezes na nossa cabeça pode não fazer sentido. Então, se o preço da obediência é o afastamento imediato, é só nós observarmos. E aqui eu coloquei um personagem que me chamou muita atenção quando o Espírito Santo de Deus mostrou, e muitas vezes nós não percebemos essa atitude dele. Davi. Todo mundo pode falar um monte de coisa de Davi, né? Mas vem comigo agora, junto com isso aqui, que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando. Davi, ele era o que do pai? Ele era o pastor de ovelhas do pai. Então ele cuidava das ovelhas do pai dele. E tendo este cuidado com as ovelhas do pai dele, o que ele fazia? Ele pegava e recebeu o treinamento ali do pai para cuidar, e depois começou a cuidar sozinho. E quando ele começou a cuidar sozinho, tiveram alguns episódios. E detalhe, ele fala, ou é descrito, episódios do quê? De um urso e de um leão. Mas, quantos outros bichos não foram atacar aquelas ovelhas? Quantos outros posicionamentos Davi não teve que tomar? Quanto aprendizado ele não teve? E agora vamos agora perceber um pouco mais além. Quantas tosas ele não fez naquelas ovelhas? Quantas ovelhas ele não resgatou dos buracos? Porque assim, não tem a ver, ele não vai falar, pode perceber, ele não fala da parábola da ovelha perdida. Ele vai falar o que ele fez para poder defender aquela ovelha, que era ali. Mas eu não quero que você pense nisso, eu quero que você pense algo. Ele era essa pessoa, não era? Samuel chegou lá, entrou em cena, o Senhor falou com ele foi lá e ele fez o que com Davi? E não vou falar, nós já falamos sobre isso, né? Que Deus não olha o estereótipo, Ele olha o coração, Ele olha o que está dentro da pessoa, Ele olha a pureza do coração e não a intenção dele. Ou seja, então ele observou Davi. O que ele fez com Davi? E é isso que eu quero que vocês compreendam agora. A partir do momento que Deus unge uma pessoa, a pessoa imediatamente ela é tomada pelo poder de Deus. Mas aquela unção que vem sobre ele é como se estivesse pegando a lâmpada, né, do gênio lá da laje. O que foi? Agora não, agora eu sou rei. Rei, não mudou nada. Exteriormente, ele continuou como pastor, ele continuou cuidando das ovelhas, ele continuou cuidando do pai, ele continuou fazendo tudo. E ele pedia para o pai, deixa eu ir para outra. Ele falou, menino, você não foi preparado para a guerra. Até chegou um dia que Jessé falou que não vai, né? Vai embora. Vai, mas vai lá para você levar comida para o capitão de 1000 e para os seus irmãos. Ele foi. E a hora que ele se deparou com a afronta do filisteu, o que ele fez? Ele já era uma pessoa hábil, na funda. E ele era hábil naquilo que ele fazia. E ele foi lá, eu não vou ficar preso de um gigante não vou botar isso não, tá? E ele foi lá e derrubou aquele gigante. Mas depois continuou o processo. Ele continuou cuidando do pai das ovelhas. Ele tocava, porque até então não se mostrava, ele ainda tinha essa parte de adorar ao Senhor através de um instrumento, ele tinha isso. Mas isso veio antes ou posterior à unção? Isso era antes da unção. Na unção aconteceu algo que marcou mais a vida dele. O que marcou? Na unção. Perceba bem, tá? Eu quero que vocês olhem isso. Davi saiu e começou a ficar no palácio. E depois que ele ficou no palácio, o rei começou a persegui-lo. Depois que começou a persegui-lo, Davi teve que sair e se livrar da perseguição do rei. Nessa perseguição, Davi já ungido, unção, ele aprendeu a ser guerreiro. Ele aprendeu a ter valentes junto com ele. Então, outrora, pastor de ovelhas, começou a aprender ao quê? A ser um líder que dirigia pessoas e aprendeu a guerrear. Após isso, Deus fez o que com ele? Estabeleceu ele como rei. Como assim? Entenda bem agora. Vamos lá. Por que
temos que ter o afastamento imediato da parte de para que haja um abrupamento posterior. Então, perceba, o preço da obediência muitas vezes vai ser nos afastar das coisas que são naturais, das coisas que são fáceis, das coisas que não tem mais dificuldade, das coisas que nós tiramos de letra, das coisas que já se tornaram comuns para nós aprendermos o que o Senhor estabeleceu para nós quando Ele derramou o óleo sobre a nossa cabeça. Todos nós estamos e fomos ungidos por Ele para algo. E isso que nós temos que entender. Então, qual é o preço da obediência? Ele vai muitas vezes nos afastar de algumas condições e de alguns lugares para nós podermos entender, nos aperfeiçoar naquilo que Ele quer, afinar, ou seja, estar pronto para afiar o nosso machado, para realizar aquela obra. E também Ele começa a nos mostrar quem realmente nós somos para assumir o lugar da promessa que Ele nos deu. Então, o preço da obediência, quando nós nos afastamos de imediato, é ter a compreensão que nós vamos e temos que passar por este tempo para poder alinhar as coisas de Deus, as coisas que nós imaginamos ser, porque aquilo que nós fazemos, Deus vai nos tirar da zona de conforto e vai nos colocar para um confronto e falar: por que eu te dei a ferramenta? Por que eu te dei o armamento? Por que eu te dei a habilidade e você não está usando? Só porque, mas é esse e aquele. Problema é deles. O que Deus ordenou você fazer, faça. Davi fez isso. Davi não estava preocupado com o gigante. Davi não estava preocupado com o rei. Davi não estava preocupado com nada. Estava preocupado em fazer aquilo que o Senhor ordenou. E saber que a unção já estava sobre a vida dele. Então saiba, a unção está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você tem que começar a entender, se posicionar naquilo que o Senhor te chamou para te posicionar e não ficar esperando ninguém, mas sim obedecer a ordem do Senhor. Quinto, o preço da obediência é o sacrifício. E ele é necessário para que haja a ressurreição em todas as áreas, principalmente a emocional. Quando eu digo sacrifício, eu estou falando esforço. Nós nos esforçamos por um monte de coisa, e a hora que chega para poder fazer para o Senhor, o que a gente fala? Sempre nós temos justificativas, sempre nós temos pontos vazios, sempre nós temos a nossa preferência e não a de Deus. Se nós não vivemos mais a nossa vida, vivemos a dele. Qual é a nossa prioridade? Ele. Mas o preço da obediência é esse sacrifício. E sacrifício não tem a ver somente, agora eu vou ter que entregar. Entregar já foi. Já teve. Então não tem mais essa conversa. O esforço, nós enxergamos em dois personagens. Um deles, que nos deu essa vida, que foi o próprio Jesus. Ele mostrou isso para nós. Mas o outro, que, como eu disse, é muito característico, e ele vivia essa vida que hoje nós estamos vivendo, porque ele teve, e ele buscou o conhecimento. Ele teve por morar, Tarso era da Cilícia, por morar em Roma, chegar e tomar posse, ele teve por direito ser cidadão romano. Olha que tremendo, né? Então isso que a gente precisa entender. Então quando ele fez isso, ele tinha esse posicionamento, o grau de instrução, perceba, tá? O grau de instrução, o conhecimento que ele tinha, era para ser usado para as pessoas, ou para um grupo de pessoas específico. E a gente, muitas vezes, quer falar, ou quer dizer, ou quer mostrar para as pessoas erradas aquilo que o Senhor mostrou para aquele grupo determinado de pessoas. Deus, Ele nos chama para este esforço, para este sacrifício. Ou seja, o preço da obediência é esse sacrifício, esse esforço. Não para nós agradarmos a nós, ou acharmos que
somos os super vasos, né? Vai lá, tem a camiseta rasga, né? Super vaso. Vou lá, vou orar, vou repreender, vou expulsar, vou salvar. Não precisa disso. É só você fazer o que Deus te chamou para fazer, que o resultado vai ser iminente. Aquela vida vai ser salva, ou aquela vida vai ser restaurada, ou aquela vida vai ser resgatada. Se for através de uma cura, se for através de uma libertação, se for através de algo que você pode ajudar, independente. Independente. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele nos chama para algo, Ele nos firma através do fundamento que é Cristo. E quando Ele nos firma neste fundamento, Ele não dá mais brecha para nós sairmos dele. Mas existe algo que nos impede para nós sacrificarmos ou nos esforçarmos. O que é? A nossa falsa humildade. Sabe aquele negócio de eu já fiz o suficiente? Para com isso. Para. Eu vi tantas pessoas, tantos pastores falarem isso. É que nunca entenderam o que realmente Cristo mandou fazer. Porque a gente não para. A gente só para na hora que Deus nos chama. O Evangelho não para. Quantas pessoas estão hoje precisando ouvir esse Evangelho? E muitas vezes nós acabamos ficando dentro das nossas casas, olhando e falando assim: será? 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 O esforço vem disso. O esforço vem da nossa dedicação. O esforço vem do nosso empenho. O esforço vem da nossa disposição. E o preço da obediência é sim esse sacrifício. É sim viver isso. É sim viver dessa maneira. É sim viver conforme aquilo que o Senhor, Ele estabeleceu para nós. Porque dessa maneira o Senhor vai nos colocar como peças principais neste lugar, naquele outro lugar, independente onde for, aonde nós pisarmos, Ele vai nos usar para que a glória dele seja revelada. Então, o preço da obediência, quero finalizar, ele depende do nosso posicionamento. E não adianta nós falarmos, mas eu faço, então, entra naquela parte, mentira. Nós não fazemos nem a metade daquilo que Ele nos manda. Nós não fazemos nem um pouco daquilo que Ele nos ordena. E ainda muitas vezes nós falamos: não, eu permito Deus me usar. De que maneira? Deus vai te usar, você sacerdote, dentro da sua casa, para você cuidar espiritualmente da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Deus vai te usar, você, mulher, para você ser a coroa de honra do seu marido, não a pedra de tropeço. Deus quer nos usar para as pessoas que precisam, mas primeiro nós precisamos entender há um preço para nós pagarmos em obediência. E este preço não tem nada a ver com aquilo que nós vamos dar, mas sim com aquilo que nós somos diante dele. E quando nós entendermos isso, todas as coisas, tudo começa a mudar em nossa vida, em nosso pensamento, em nossas palavras e dentro de nós, que as nossas ações começam a ser cheias da presença de Deus e não mais vazias com um conteúdo intelectual, começam a ser cheias da presença de Deus e não mais histórias bíblicas, mas cheias do poder, da graça e da glória do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Você pode, né? E quero te dizer aqui algo, quero falar algo hoje. Muitas vezes nós fazemos tantos questionamentos diante de Deus, mas entenda isso: o preço da obediência, ele nos fortalece, nos mantém constantes, irrepreensíveis, fortes, hábeis e cheios do Espírito Santo. Quero te chamar hoje para juntos aumentarmos nosso compromisso com Cristo. Eu não sei como foi sua conversão, ou foi um encontro com Ele, ou
foi simplesmente uma visita a algum lugar. Mas o que eu quero dizer é que Deus nos chama hoje para um relacionamento profundo, para uma entrega total, não mais como espectadores, ou como simplesmente pessoas que vão assistir a todos, mas Deus nos chama para poder sermos esses instrumentos usados. Deus nos chama para nós sermos estes que receberam a transformação dele, estes que estão cheios da presença, da graça e da glória dele. Não diga jamais, não estou preparado, ou agora este tempo não dá. Deus não está preocupado se você está preparado ou se não dá, porque é Ele quem te capacita, é Ele quem te dá o tempo e Ele quem te prepara. Ele quer somente o seu coração hoje, da maneira que você está. Pai, diante da Tua face, da Tua presença nós estamos. Somos gratos a Ti pelo Seu amor e pelo Seu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela magnitude do Seu querer e a magnitude do Seu poder. Nada mais, Senhor, nada mais pode ser visto como isolado. Mas, se for possível, que nós sim procuremos ter um entendimento claro, que o preço da nossa obediência, sim, nós passaremos por tudo isso, para que a Sua glória, o Seu amor, o Seu Evangelho, a Sua palavra chegue ao coração de todos aqueles que estão necessitados, e não somente nós seremos beneficiados, mas todos que estão em nossa volta serão cheios da Sua presença, e cada um terá um encontro contigo e terá a sua experiência, e serão experimentados por Ti, e viverão este novo tempo, esta nova vida, de uma maneira, Pai, sobrenatural. Profetizo em nome de Jesus, que sobre este novo tempo agora, Pai, que sobre, Pai, esta nova expectativa de nos entregar, de nos render, de nos prostrar, de fazer a Sua vontade, porque a unção já nos foi dada, já estamos ungidos por Ti para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então que sobre este tempo seja um tempo agora, Pai, de um posicionamento, de ir atrás, Pai, destas vidas, de ir atrás, Senhor querido, de aperfeiçoar todos os bons talentos e habilidades, de ir atrás, ó Senhor, de falar deste Evangelho, de falar desta palavra, de ir ali, Senhor querido, e ver aquelas vidas que estão necessitando, e todas as pessoas, e levar esta salvação através do Espírito Santo de Deus para estas vidas. Profetizo, Senhor, que nós viveremos sobre este novo tempo, até, Senhor, a virada deste ano, e dando sequência para 2026, um tempo de total abundância na Sua presença, Senhor. Nós não olharemos mais aquilo que passou, não olharemos mais as pessoas que passaram, não olharemos mais as coisas que aconteceram, olharemos e teremos somente um foco de olhar para Ti e para a vida eterna, para a salvação, e levar quantas pessoas forem necessárias, Pai, que o Senhor nos usará a levar, Pai, para este caminho, em nome de Jesus. Que a Sua presença venha e seja real, que a Sua graça seja manifesta, e que o Seu poder, Senhor, seja revelado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo Seu poder. Obrigado pela realidade de nos mostrar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que cremos e tudo aquilo que o Senhor quer nos fazer. Porque o inimigo tem tentado de todas as maneiras, Pai, nos parar, nos paralisar e também, Senhor, colocar palavras, colocar situações e iludir a nossa mente, Pai. Mas tudo isso foi quebrado e tudo isso foi desfeito na cruz do Calvário, Senhor. E é por isso, Pai, que nós Te adoramos, é por isso que nós Te bendizemos, é por isso, Pai, que nós glorificamos o Seu nome, e sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e que não há, Pai,
não há, Pai, nenhum impedimento, não há, Pai, nenhum tipo de barreira, não há mais nenhum tipo de condição que nos fará ficar ou permanecer paralisados em algo, ou muito menos, ó Senhor, ficar, Senhor, à mercê de determinadas situações. Somos gratos, Pai, e cancelado está, Senhor, toda a palavra, todo o julgamento, todas as intenções e tudo aquilo que foram lançados sobre a vida dos teus filhos, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tornamos todas essas palavras sem efeito, e todos esses demônios que vieram, Pai, porventura querer fazer algo, já estão repreendidos, acorrentados e expulsos em nome de Jesus. Que a sua presença venha e seja real, que a sua graça seja manifesta, pois o ataque ele está sendo constante, mas, Pai, aquele que tem a promessa, compreende a promessa e já foi ungido para algo, este, Senhor, compreende o seu chamado e vai adiante e não tem que temer, pois a autoridade no seu nome, a autoridade e a ousadia estão, Senhor, em nossas mãos para cumprir o seu querer e a sua verdade. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Quem pode falar amém? Amém. Doido. Vou usar a terminologia do aniversário, né? Aí faz todo mundo repetir a mesma coisa toda hora, né? Amém, irmãos? Então, fiquemos com essa palavra. Vamos deixar o Espírito Santo nos mostrar e nos levar a esse nível de profundidade. Em nome de Jesus. Entenda bem. O ataque espiritual, ele está muito grande. O ataque espiritual, ele é real. Então, saiba que nem tudo é natural como a gente pensa. E também nem tudo é tão espiritual quanto a gente imagina. Então a gente tem que saber, ter o discernimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar algo? Alguém quer dar algum testemunho? Vou abrir hoje isso aí. Querem? Hã? Fala, Karen. Fala, José. Beleza? Olha, é sério. Dezembro, na hora do culto, a gente vai fazer o dia de você contar as bênçãos. Para de dizer que você não tem bênção. Faz a lista. Só vou falar isso, tá? Faz a lista. André só tem casado comigo uma vez. Faz a lista. Faz a lista, sério, faz a lista. Faz. É assim, não tem preço pra contar. Faz a lista. Se eu não aparecer no primeiro nome, assim, Hã? Eu tenho que fazer uma conversa de graça. Então, já falei, ó. A gente já imprime, tá? Renan, pega uma matricial, que sai aquela folha tamanho gigante e vai embora, né? Então, é mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que é o testemunho? É aquilo que vai edificar o nome do Senhor e edificar a vida da pessoa que está do nosso lado. Entenda? Deus não parou de fazer, Ele continua fazendo. Daí você vai falar assim, por que eu falei? Porque assim, tem coisas, irmãos, que nós não testemunhamos e Deus já fez. E Deus continua fazendo. E Deus está realizando. Não é? Quantos milagres nós estamos vendo só no decorrer desse tempo? E eu falo milagre, né? Não foi uma bênção, uma bênção. Não, milagre. Deus está fazendo. Coisas que não existiam, Deus faz assim, ó, tá aqui, ó, apareceu. Coisas que a gente não esperava, tá aqui, ó, apareceu. Coisas que a gente não fazia nem ideia. Daí tá lá, nossa, ó, tá aqui meu nome, fazer o quê, né? Passei, mas assim, cara, tá aqui, glória a Deus. A gente não pode esquecer disso. Foi tudo nesse tempo. Foi tudo através de uma entrega, foi tudo através de oração, foi tudo através de busca. Então nós temos que ter isso, guardar isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu passar algo para os irmãos e depois eu vou postar lá também no grupo.
essa semana nós vamos fazer algo diferente, tá? Semana passada, no devocional, aqueles que leram e aqueles que estiveram aqui, nós falamos sobre a obediência. E nós vamos mudar algumas coisas nesta semana, que Deus falou algumas coisas para nós agora nos prontificarmos em fazer. Amém? Então, o nosso devocional vai ser amanhã. Amém? Amém? Então, o nosso devocional vai ser amanhã. E amanhã vai ser o último do ano, não vai ter mais. Por quê? Porque aquilo que a gente falou, Deus está cobrando mais. Então, se não for esta semana, pode arrumar uma casa, nós vamos visitar, nós vamos fazer o culto e nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifesta. E não tem esse negócio de, então, ou é, não tem meio termo. Então está na hora de nós nos posicionarmos nisso. Então amanhã, às 8 horas, pode ser aqui ou vai ser no Josafá ou na casa de alguém, fala aí. Só que precisa saber disso, que a gente já sai daqui firmado. Bem, e aí? Aqui? Josafá? Aonde? Precisa saber. Vai. Renan? Faz tempo que eu não tomo um cafezinho na escola. Foi mesmo meio que direta? Não fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Ela puxou, ó. Renan, ela fez assim, ó. Colocou o arco, puxou a flecha e soltou. Saudade de ir na escola. Né? Pode ser. Então, não, eu estou falando assim, é o discipulado. Então, como os outros discipulados, é aproximadamente entre 1 hora, 1h20, é isso, tá? Não é refeição, nada disso, tá? Nossa, já cansou dessa café. Não é fazer churrasco, não é churrasco. Então, eu já vi toda a animação de vocês, não é churrasco não. Só porque eu já joguei a flecha É, já a flecha deixa pra depois. A hora que a gente vai fazer o culto no lar é diferente. cortou. Aí culto no lar é outra coisa. Culto no lar você vai chamar as pessoas lá e aí sim, aí pode, ó, sacar fogo, já era. Aí já volta para Entendeu? substituir o pastor. Então, aí sim, aí o que a gente faz? Aí a gente chama. Por quê, irmãos? Está na hora de nós irmos para os lares e chamar as pessoas. Isso. Entendeu? É isso, entendeu? É chamar, é ir na casa. Vamos ficar quanto tempo? Irmão, você foi no culto. Eu não estou preocupado com a quantidade de tempo. O negócio é, vai, deixa Deus fazer. Outra casa, vai, deixa Deus fazer. Entendeu? Está na hora de nós nos posicionarmos nisso. Nas casas, Deus tem algo para nos mostrar e para nos revelar. E se prepare, não vai ser só uma pessoa que vai pregar, tá? Eita Deus. Viu, Josafá? Fala aí. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Pra vocês entenderem, né? E o detalhe, né? Não é aquele negócio, Deus me mostrou, e a gente ficar aqui assim, será que eu falo? Não, será não. Você vai falar. Não é será. Senão depois você vai te cobrar em Deus. Né? Betão. Ainda bem que tá pouquinho no banheiro. Deus já ungiu e ele falou assim, Lulu, foi lá pro banheiro, você saiu correndo. Amém? Então, amanhã pode ser lá? Pode. Então amanhã, a partir das 8 horas, lá no Renan e na Andressa. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, oração. Aonde? Aqui? Você é da TV? Hã? Você é da TV? Não. Não precisa de nada, não. É só o tempo que a gente tira para orar e ter o discipulado, que a gente vai conversar sobre algumas coisas, porque Deus já deu um tema e a gente já vai ficar. Se tiver já uma casa essa semana para a gente poder fazer o culto, a gente já vai fazer. Mas pode ser aonde? Quinta, sexta? Não sei. Só entenda algo. Cada semana nós vamos orar e nós vamos ter uma casa. Não vai ter mais esse negócio de, não tem lugar nenhum. Se vira, Deus vai falar alguém. Nós vamos orar e Deus vai falar alguém. E se você não orar, Deus vai te acordar de madrugada para você não dormir. Pode ter certeza. Eu vou orar para isso, lógico. Está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós enxergarmos isso. E detalhe, quantas pessoas que você conhece que não precisam de um culto no lar? Daí você fala assim, primeiro precisa voltar para Jesus. Que estão frustradas, decepcionadas e cheias de um monte de coisa. Não é? Então, posicionamento. E é isso que a gente vai também falar amanhã sobre isso. Amém? Então amanhã na casa do Renan e terça-feira na oração aqui.
Tá bom, então aqui no Lava Rápido, no nosso. Igreja Lava Hã? Rápido. Igreja Lava Rápido. Igreja Lava Rápido. Aqui não lavamos só seu carro, sua alma também. É que na sede mundial a gente trouxe a educação. Né? Na sede mundial foi a educação. E aqui é para lavar a pessoa com tudo, né? Aqui você recebe o jato do Espírito Santo e lava tudo. Receba o seu Glória, né? De dia nós lava carro, à noite alma. Aí, ó, dá até, amém? Glória a Deus. Na mão do pastor, Então, as e ó, esteja orando, irmãos. Esteja orando. Agora, voltando para aquilo que Deus falou conosco, esteja orando. Veio uma proposta de algo para nós. Não vamos abrir agora. Esteja orando. Se concretizar e pelo valor que foi proposto, olha isso aqui. Multiplica em 3. É o espaço. Só isso. Vocês precisam agora orar. Tá? Só ore. glória a Deus. Entendeu? Só ore. Por quê? Porque assim, Deus está falando algo e Deus está nos movendo para algo. Amém? Então vamos só orar. Vamos entregar. Porque assim, nós oramos e pedimos que Senhor nos leve para o lugar que nós seremos úteis. Não mais um lugar. Não mais um espaço. Não é isso. Se Deus nos levar para mais um espaço, a gente vai continuar em mais um espaço. Então não vai manifestar e não vai ter a glória dele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Então já vou chamar aqui quem quer fazer essa oração aqui de encerramento e pelos dízimos e ofertas. Por favor, vem aqui na frente. Não vou pedir para dar bênção apostólica, só orar. Já que vocês ficaram olhando para a cara do outro, não vou pedir para dar bênção apostólica. Eu não vou nem falar, porque o Josafá já falou um pouquinho. Maravilhoso Deus. A paz, irmãos, desculpa. Vai ser maravilhoso Deus, irmão. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te agradecer. Senhor, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Agora apresento a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas. Senhor, que o Senhor possa estar colocando em tuas mãos. Que vai repreender o espírito devorador, Pai, em nome de Jesus. Aquele que já fez o Pix, Senhor, aquele que já depositou aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, nos lares, ó Pai. Não deixe de comprar nada, Senhor. Eu te peço, Senhor, aquele que está necessitando de alguma liberação, Senhor. Seja onde for, ó Pai. Creio que o Senhor é o Deus que quebra protocolo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos alimentando, não só financeiramente, mas também na Tua palavra, Senhor. Peço que não deixe faltar nada, Senhor, nos nossos lares, na casa dos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer também já por esta oferta, Senhor, que já foi lançada, Senhor. Eu creio que se foi, porque é algo que vem de Ti, Senhor. Se for, que o Senhor já coloque as Tuas mãos, que o Senhor nos ajude, Senhor, financeiramente, ó Pai. Que o Senhor não nos deixe colocar nada, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei quem é, Senhor, a pessoa que fez a proposta, mas o Senhor conhece, Pai. Eu creio que o Senhor vai continuar trabalhando, Senhor, no coração desta pessoa, Senhor, para que tudo se é isso aí, Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Levanta suas mãos. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre, e todos digam Amém. amém. Deus abençoe, uma semana de vitória e até amanhã, em nome de Jesus. Antigamente tinha café aqui. Aqui, ó. Para desligar aqui, ó.